Quem achou aí, gente? Amém? Achamos todos? E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Se você ler todo o capítulo, você vai entender mais ou menos o que Judas está querendo dizer. Ele fala sobre aqueles que promovem um tipo de conhecimento que são conhecimentos adquiridos ou construídos a partir da leitura humana da realidade, que é antagônico ao conhecimento que Deus nos propõe, mas diante da possibilidade de dois tipos de conhecimento, aqueles que estavam crendo em Deus estavam tendo algumas dificuldades e algumas dúvidas acerca da doutrina que estava sendo ensinada à sua época. O Baltazar, um teólogo católico, muito famoso no meio cristão, enfim, para quem trabalha com teologia, ele diz que existem pelo menos dois tipos de angústia. Uma angústia boa e uma angústia ruim. E hoje eu me arriscaria a dizer que existem dois tipos de dúvidas. Uma dúvida boa e uma dúvida ruim. Aquilo que eu chamo de dúvida boa deve ser encarada por aqueles que creem em Deus e superadas em Cristo Jesus. E eu vou explicar o que significa essa superação. O que eu chamo de dúvida ruim são aquelas que inevitavelmente nos levarão à incredulidade. Agora, uma coisa precisa ficar bem clara, muito clara para a gente nessa manhã. O contrário de fé não é dúvida. O contrário de fé é incredulidade. Tudo bem? Uma pessoa que tem dúvidas não é incrédula ainda. Ela subiu um degrau e se ela sobe mais um, ela abraça a incredulidade. A dúvida negativa ou a dúvida ruim te levará invariavelmente à incredulidade. É contra esse tipo de dúvida que os outros textos bíblicos estão falando. É a dúvida que faz você caminhar para a incredulidade, para a descrença. Esse é o tipo de dúvida negativa, o tipo de dúvida que não é abraçada, não pode ser abraçada. A gente não pode flertar com a dúvida negativa. É a dúvida que é semeada no nosso coração para pavimentar a estrada da descrença. É a justificativa que nosso ego abraça na expectativa de se posicionar contra a verdade de Deus, tendo um argumento como base que seria aquela dúvida. Invariavelmente, isso vai te levar para a descrença. Esse tipo de dúvida ela precisa ser evitada nas nossas vidas. Agora, existe um tipo de dúvida que deve ser tratada com paciência. É o tipo de dúvida sincera. É o tipo de dúvida do ser humano limitado que se relaciona com um Deus ilimitado. É o tipo de dúvida de um ser humano jogado na existência e precisa começar a compreender a sua realidade à sua volta. E invariavelmente nesse processo ele vai ter dúvidas. É o tipo de dúvida que é estabelecida porque nós, na pós-modernidade, ainda funcionamos com uma metodologia de aprendizado científica que diz que tudo que não é explicado não tem valor. Mas essa não é a perspectiva cristã. Porque nem tudo pode ser entendido e explicado. Logo, nem tudo precisa ser explicado para ter valor. E quando eu digo explicado, eu digo sobre a nossa capacidade de entender alguma coisa a partir de premissas organizadas ao ponto de chegarmos a uma conclusão sobre determinado assunto. Dúvidas como por que o mal existe? Dúvidas como por que a pessoa boa sofre? Dúvidas do tipo, se Deus é bom, então por que existe o mal no mundo? São dúvidas que podem ser tanto boas quanto ruins. O que vai fazer diferença é a maneira como nós, eu e você, encaramos esse tipo de dúvida. Se temos um coração em oposição a Deus, pegaremos essas argumentações e nos oporemos a Deus, justificando que não tem como nós servirmos a um Deus que permite com que o mal exista no mundo. Se ele é todo poderoso e ele é completamente bom, por que ele não acaba com o mal no mundo?
Aliás, essa é uma das argumentações filosóficas mais abraçadas por ateus de médio porte para dizer que não acreditam em Deus. Como se Deus fosse o autor do mal. Mas outra hora a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Só vou afirmar, Deus não é o criador do mal, tá? O mal está para a ausência de bondade, assim como a escuridão está para a ausência de luz. Bondade e maldade, elas operam dentro da configuração humana. Deus está na eternidade para cima do bem e do mal. Ok? Amém. O mal não é uma entidade, uma pessoa. Mal é a ausência da bondade, é a ausência da presença de Deus. Maldade é quando a vida e o mundo opera parte do sistema criado por Deus. Invariavelmente isso vai gerar sofrimento. E não é nenhuma novidade que eu e você vivemos numa realidade caída, porque decidimos em Adão viver como se Deus não existisse. Ora, voltamos à dúvida. Como nós deveríamos então lidar com a dúvida? Como eu deveria lidar com os aspectos que me fazem sofrer? Como eu deveria lidar com a dúvida que muitas vezes é usada como um instrumento pelo diabo para me afastar de Deus, para me dizer que eu não consigo ou eu não posso caminhar com Deus? Como eu devo lidar com esse tipo de dúvida? Qual é a resposta que eu devo dar para as dúvidas que assolam a minha vida? Bom, é fato que provavelmente você tem algumas dúvidas. Esse rapaz disse para mim que eu era muito ateu para ser crente porque eu tinha dúvidas e não escondi o fato de que eu tinha dúvidas. E que eu tenho dúvidas. Eu tenho muitas questões não respondidas. Eu tenho muitas questões que não fazem sentido para mim dentro da minha forma de compreender a realidade. Que eu sei que é moldada pelo sistema cartesiano moderno. Eu sei de tudo isso. E tem muitas coisas que eu não conseguiria entender, ainda que eu vivesse no primeiro século e fosse um judeu ou tivesse caminhado com Jesus. Eu tenho muitas interrogações. Mas essas interrogações não me impedem de caminhar com Deus. E eu queria que você entendesse isso. É normal ter dúvidas. É normal a inquietação no coração por causa da dúvida. Lembre-se de Davi. Davi não questionaria a Deus se ele não tivesse com dúvida. Até quando, o Senhor vai permitir com que eu esteja nessa situação, os meus inimigos zombem de mim? Até quando? Ora, ele está duvidando da ação do Senhor e por isso está questionando a falta de iniciativa de Deus em salvá-lo daquela situação. Lembrem-se de Jó. Jó faz muitas perguntas para Deus. Quantas são respondidas? Nenhuma. Deus faz o triplo, quádruplo de perguntas para Jó. Quantas são respondidas por Jó? Nenhuma. E nesse diálogo de perguntas, Jó chega a uma conclusão. Vocês conhecem. Antes, eu te conhecia de ouvir falar. Agora, os meus olhos te veem. Ver na Bíblia é comunhão, tá? Agora eu tenho comunhão com você. Ora, mas nenhuma dúvida de Jó foi sanada. Nenhuma interrogação foi respondida. Pelo contrário, Deus faz mais perguntas a Jó. Então eu posso inferir, através da história desses homens, que existe um tipo de interrogação e um tipo de dúvida que pode me aproximar de Deus. Quando eu respondo a essas interrogações com fé. Como assim com fé, pastor? Eu tenho que ter fé o suficiente em Deus. O suficiente naquilo que Ele decidiu revelar a mim. Eu tenho que ter uma fé tão profunda nisso, um nível tão profundo de confiança na bondade e no amor de Deus revelado a mim, na cruz do Calvário, que isso é tão mais denso e tão mais forte que essas dúvidas, que isso pavimenta a minha estrada até a sala do trono para ter comunhão com Deus, dioturnamente. As minhas convicções em Deus são maiores e mais profundas que as minhas dúvidas. Por isso eu consigo crer, ainda que a minha vida seja permeada por muitas interrogações.
Pastor, por que Deus não acaba com o mal agora, já que Ele tem o poder para isso? Não sei. Mas eu sei que Ele é bom. E eu sei que um dia Ele vai acabar com o mal. Pastor, por que existe tanta gente pobre no mundo e por que Deus, que é o dono de todas as coisas, não administra isso e dá igualdade financeira para todo mundo? Olha, eu não sei por que Ele não faz. Eu só sei que o resultado dessa desigualdade foi causada por nós. Mas eu sei que vai existir um dia em que isso não haverá. Não haverá desigualdade, não haverá pobreza, não haverá esse tipo de dor. Mas eu ainda creio na bondade de um Deus que me faz o seu braço para alimentar aquele que tem fome. Tem muitas coisas que eu não sei porquê. Tem muitas coisas que algumas vezes fazem com que eu perca a noite de sono. Tem muitas coisas que eu não consigo explicar na minha jornada. Mas as minhas convicções são maiores do que as minhas dúvidas. E eu entendi na minha caminhada com Cristo que eu não preciso explicar tudo para que as coisas tenham valor e façam sentido para mim. Se eu tenho convicção de que Deus é bom, se eu tenho convicção de que Ele nos ama, se eu tenho convicção de que Ele foi à cruz para nos salvar e de fato nos salvou, isso é suficiente para que eu viva fazendo o bem, sem olhar a quem. Eu vou rimar agora porque eu também sou do hip hop. Obrigado. Não tenho esse talento. Talvez eu escreva algo. O que eu preciso que você entenda é que, embora você tenha dúvidas, ou no futuro você terá dúvidas, você tem duas maneiras de encarar essa dúvida. Você pode usá-la como argumento para se afastar de Deus e da comunhão cristã, ou você pode, assim como Soren Kierkegaard, olhar para toda angústia e toda dúvida e dizer: isso vai exigir de mim fé. Porque fé não é um tiro no escuro. Fé é convicção que aquilo que foi revelado é verdade. Fé é saber que eu vou encontrar exatamente o que me foi revelado do outro lado da margem. Talvez a minha dúvida seja: como eu vou atravessar o rio? Será que esse barco aqui vai dar conta? Não me parece muito que essa jangada, que essa canoa sustenta a força dessa correnteza. Não me parece. Eu tenho dúvida se ela vai me levar até o outro lado. Mas eu sei o que tem do outro lado. Fé é quando você diz: eu sei o que tem do outro lado. Eu sei que Ele diz que eu vou chegar do outro lado. Não me importa se não me parece muito segura essa jangada. Fato é que eu vou chegar do outro lado e eu sei o que eu vou encontrar lá. Diante da angústia, da dúvida de não saber algumas coisas, eu creio que aquilo que eu encontrarei do outro lado é exatamente aquilo que Ele disse que eu iria encontrar. Então, embora eu tenha interrogações, eu tenha dúvidas, e dúvidas que não podem nem ser compartilhadas com pessoas, porque são compartilhadas de joelhos com Deus, eu sei que o meu Redentor vive. Amém. E assim como Jó, enfrentando há pelo menos 12, 13 anos as mesmas dúvidas, hoje eu posso afirmar que eu conheço a Jesus, não só de ouvir falar. Eu já tive a possibilidade de angustiar a minha alma diante de algumas interrogações e perceber que o Espírito Santo de Deus sentava ao meu lado, mas não para me explicar, mas simplesmente para estar lá. Simplesmente me dizendo: você não precisa de resposta. Você precisa da presença. Não permita com que essa premissa que invadiu a nossa vida, de que para que uma coisa tenha valor, ela precisa ser explicada, afete você ao ponto de tentar explicar o inexplicável. Porque, como diz a canção, ninguém explica Deus. E tá certo. Porque se nós explicássemos a Deus, Ele não seria Deus. Um Deus que pode ser apreendido pela mente humana não pode ser um Deus. Um Deus que tem as suas ações justificadas pelos seres humanos não pode ser Deus. Um Deus que precisa pedir autorização
ou um Deus que só pode fazer aquilo que eu consigo entender, não é Deus. Deus é muito maior que isso. Onde você quer chegar com isso, pastor? Eu quero te trazer para a realidade, pôr seus pés no chão. Daqui até a sua morte, você vai ter muitas interrogações e muitas dúvidas. Muitas. Algumas vão bater à sua porta para quererem te fazer parar. No meio da jornada, no deserto, nos vales da vida. Mas eu estou antecipando para você o fato de que as suas convicções em Deus, e quando eu digo convicções, eu não falo só de intelecto, eu falo da experiência da convicção. E a experiência da convicção só é possível aos pés da cruz. A vida de quem tem oração como um lema, como um projeto, como um propósito de vida. Aliás, diz Tim Keller, a oração é o meio pelo qual nós experimentamos a verdade das doutrinas. A comunhão com Deus é a única via para que eu experimente a sentença Deus é amor. Então, quando eu digo que o nosso conhecimento dado por Deus tem que ser suficiente para nos fazer construir pontes e passar sobre essas dúvidas, eu não estou falando sobre varrer para debaixo do tapete. Eu estou falando sobre encarar dúvidas que não podem ser respondidas com o fato de que não podem ser respondidas. E isso não pavimentar o caminho para a descrença, para a incredulidade, para a apostasia. Eu estou dizendo que existem interrogações e questionamentos que nós não vamos ter respostas para eles. E esses questionamentos, ou pelo menos grande parte desses questionamentos, são colocados pelo próprio Deus na nossa vida, para que nós possamos responder a Ele com fé. É mais ou menos assim. Você não confia na minha palavra? Você não confia que o que eu disse para você é suficiente? Traga à sua memória aquilo que te traz esperança, a sua jornada e a sua caminhada comigo. Para um coração em dúvida e aflito hoje, a resposta de Deus para você é: creia em mim. Creia no meu amor por você. Amém. Creia na minha bondade. Eu nunca te desamparei ou desampararei. Mas entenda, quem está no controle é Deus. Eu desconfiaria de um Deus que não tem todas as respostas, mas o nosso tem. E se Ele tem todas as respostas, é suficiente para mim. Deixa eu te perguntar aqui, quem aqui já andou de avião? Hã? Você sabe pilotar um avião? Você sabe como funciona um avião? Você sabe como opera os controles de um avião? Mas você senta num avião que está não sei quantos metros de altura, se você cair de lá é baile, filha, já foi. Antes de você bater no chão, você já morre, porque a despressurização já te apaga. Você senta num avião onde você não sabe como as coisas funcionam, cheia de interrogações para você, e você vai no avião e chega ao seu destino e o piloto é um humano falho como eu e você, que comete erros como eu e você e que pode ter dúvidas enquanto ele está pilotando numa situação que ele nunca viveu. Mas você entra naquele avião acreditando que ele vai te levar ao teu destino. Porque eu vou fazer uma análise aqui, estilo Léo. Por que não entrar então no barco com aquele que é o autor do mar? Porque exigimos que Deus nos explique todas as coisas, mas não exigimos que um piloto de avião nos explique como opera um avião para que eu entre nele. É verdade. Por que tratamos Deus com tanta impiedade e incredulidade, e tratamos os homens tão insignificantes como nós, tão limitados como nós, como se fossem deuses? A nossa confiança em Deus não é um tiro no escuro. Diante das dúvidas da vida, diante das angústias da vida, nós respondemos com fé. Com fé no quê? Na promessa. Pastor, eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. Eu também não entendi, eu também não sei exatamente, não entendi. Pastor, eu não entendo por que isso aconteceu comigo, eu não consigo encontrar uma justificativa, eu não consigo nem tirar uma lição disso aqui que eu vivi. Me explica por quê. Eu não tenho explicação para te dar.
Mas eu sei que existe um caminho pavimentado para mais perto de Deus. Nós temos que vencer, gente, a nossa ânsia por explicação, por entender tudo. Nós não temos essa capacidade. Nós fomos treinados num modelo de sociedade onde verdade é igual a descrição objetiva de fatos. Isso não é verdade para a Bíblia, é um tipo de verdade. O que Jesus diz sobre a verdade? Ele afirma sobre ele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade é uma pessoa. Verdade é um tipo de vida. Verdade é um tipo de existência que corresponde à realidade que é, que vai gerar naturalmente vida. Porque descrições objetivas de fatos que geram morte, para Deus não é verdade. Descrição objetiva de fatos não necessariamente sanarão dúvidas. Descrição objetiva de fatos, dependendo da situação, aumenta o estrago e causa mais sofrimento. Porque não é o tipo de explicação que dá conta de superar aquela interrogação. Em outras palavras, somos muito limitados. Em outras palavras, teremos muitas dúvidas, mas não o suficiente para nos afastar do nosso Deus. Então, quando aquele jovem me disse: você é muito ateu para ser crente, ele estava me dizendo: você tem muitas dúvidas para ser crente. A resposta a eles é simples: crer em Deus não significa não ter dúvidas. Crer em Deus significa que, apesar das minhas dúvidas, crer em Deus significa que as minhas certezas, as certezas que encontro nele, têm mais poder sobre mim do que as interrogações que apareceram no meio da minha jornada. Tem coisas que profetas não te dirão por que aconteceu. Não adianta ir em campanha e procurar profeta para orar por você. Tem coisas que um psicólogo e um psiquiatra não vão conseguir explicar. Tem coisas que você não vai entender. Mas uma coisa pode se tornar resultado disso. Você pode tirar algo bom dessa dúvida boa, que é o hábito de viver pela fé. O hábito de aprender a ter confiança na palavra de Deus. E quanto mais você viver em confiança, maior é a sua intimidade com Ele. E eu repito, maior será o desfrute da densidade e da realidade do reino de Deus hoje. Tem alguém com dúvida aqui? Possivelmente. Olha, eu não entendo isso aqui, não sei por que isso aqui, não sei por quê. Procure pessoas que possam te ajudar. Mas faça as pazes com o fato: nem todas as suas dúvidas serão respondidas. E provavelmente, se você não for arrebatado, você vai para um túmulo cheio de dúvidas. Mas a alegria de contemplar aquele que vive, suplanta todas as dúvidas. Já não existe interrogações diante do Cristo. Não existe interrogações diante da sala do Senhor. Não existe interrogação à mesa do Cordeiro. Porque nós somos seres afetivos e sensitivos. Você já parou para pensar que nos momentos do seu maior êxtase e alegria, as suas interrogações não te assolam? Não te visitam? Você não tem tempo para elas? Nos momentos de maior alegria da sua vida, as suas interrogações elas são escanteadas.
A alegria do Senhor é a sua força. Amém. A comunhão com o Senhor vai escantear, não desprezar as suas interrogações. Porque Deus não despreza as suas interrogações. Mas Deus usa as suas interrogações, as respostas e as ausências de respostas para moldar o seu caráter e te preparar para a Nova Jerusalém. Amém. Dúvidas? Teremos. Seja bem-vindo. É muito provável que vocês estejam diante de alguém que tenha muito mais dúvidas do que vocês. Mas muito mais mesmo. Mas alguém que encontrou na comunhão com o Senhor, na promessa de Deus, a resposta. A fé. A fé. Sabe por que isso é assim, pastor? Não sei. Por que o mundo... Não sei. Eu tenho uma resposta prévia doutrinária, mas realmente eu não consigo te explicar os meandres disso. Eu não sei. Sabe por que isso aconteceu comigo? Eu não sei. Mas eu sei que Deus, que Jesus, o nosso Redentor, vive. E que a partir dessas dúvidas, quando eu respondo a essas dúvidas com fé, eu vou poder passar por elas e afirmar: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora, os meus olhos te veem. E eu vou encerrar te explicando uma coisa. Tem coisas que fazem todo sentido na argumentação lógica, mas não funciona na aplicação existencial. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Faz todo sentido quando você explica, mas quando você aplica, não funciona. Nós, seres humanos, à parte de Deus, criamos belas teorias existenciais. Mas quando são aplicadas, quando são semeadas na terra da existência, o fruto natural é o vazio. Deus não se limita às nossas questões lógicas, estruturas lógicas de explicação da realidade. A gente entende uma coisa: Deus é. Deus é. Deus é. Você só precisa de uma coisa. E eu repito aqui o que Dietrich Bonhoeffer falou no seu livro, que foi recentemente lançado. O nome do livro é A Queda. Nós só precisamos saber uma coisa: a vontade de Deus. Não precisamos entender ou saber o que é bem e o que é mal. Adão não precisava comer o fruto da árvore do bem e do mal. Ele não precisava saber o que era bom e o que era mal. Ele só precisava saber a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É suficiente. É suficiente. A nossa necessidade por autonomia é diabólica. A proposta do diabo no jardim é: sejam autônomos, definam quem vocês são a partir de vocês, escolham o que vocês querem ser. É o que a serpente diz. Construa a sua própria vida a partir dos seus interesses. A gente não dá conta. E qual é o antídoto para as interrogações? Fé. Crer. Crer. A meteorologia diz que não vai chover. Já ouviram essas histórias, né? Mas um senhor sem muita instrução orou porque ele precisava se alimentar. Embora não houvesse nenhuma perspectiva lógica e explicação científica para o fato, chuva, choveu. Como? Se você é um cristão e quer caminhar com Jesus, você precisa começar a fazer as pazes com isso. Como é que um machado flutua? Ferro. Já viu isso? Já viu alguém andar sobre as águas? Já viu água ser transformada em vinho? Faz algum sentido isso para vocês? Faz algum sentido uma pessoa morrer e ao terceiro dia sair viva? Tá? Faz algum sentido para vocês alguém sair voando? Faz? Você crê nisso? Amém. Sim. Você precisa que te expliquem como funcionam essas coisas? Você só crê, não crê? Então creia, isso acontece na sua vida também, coisas inexplicáveis, mas que só acontecem só. Menos de nós